Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, aprendizado de máquinas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de aprendizado de máquinas. Essa semana eu vou falar com vocês um pouco sobre SVM ou máquinas de vetores de suporte. O professor Igor Amário de Souza, um homem negro de cabelo preto raspado, usa camiseta cinza. Ele está em pé à esquerda da tela, atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário em tons de cinza e marrom, com puffs em tons de azul. Slides surgem como efeitos gráficos à direita da tela com letras brancas. Tá? A ideia dessa aula é a gente falar primeiro um pouquinho aí sobre a teoria do aprendizado estatístico. Tá? Depois a gente vai ver alguns tipos diferentes de SVMs. E depois a gente vai falar aí do algoritmo, né, de SVM, entender um pouco, assim como ver alguma das suas principais aplicações. Novo slide intitulado Margens com uma foto. Um rio de largura média com areia e pedras nas margens. À esquerda, casas e um gramado ao pé de um morro visto parcialmente. E ao fundo, a base de outro morro. Rio Beri, Nepal. Fonte: Madantivari Mastin. Wikimedia Commons. Na sequência, o professor indica com o cursor do mouse a região do rio, do gramado e das margens. Tá? Um conceito bastante trabalhado em SVM é o conceito de margens. Tá? Então, imaginem nessa imagem aqui a gente tem um rio, né, dividindo aqui duas regiões aqui com terra, né, e com um pouco de grama. A gente tem a margem que fica entre o rio e essa parte mais alta. Né? Então, informalmente a gente pode definir uma margem como sendo uma região que divide duas áreas diferentes, né, ou dois tipos diferentes de instâncias. Né? Nesse caso aqui, a gente está dividindo água e terra, né, por essa barricada aqui de areia e pedra. Tá? Então, a ideia do SVM é bastante apoiado em imagens, né, e a gente vai, durante essa aula, ver por que e como que isso acontece. Tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a teoria do aprendizado estatístico, né, que também vocês vão achar referências aí como teoria do aprendizado computacional. Tá? A ideia dessa teoria é estabelecer ali uma série de condições matemáticas para que a gente consiga escolher um classificador que tenha um bom desempenho. Né? Então, a ideia é que, dado um conjunto ali de possíveis classificadores que você gera durante a execução do seu conjunto de treinamento, né, você tem, a partir dessa teoria, as condições para escolher aquele que tem o melhor desempenho, né, o algoritmo que classifica melhor aquele conjunto de dados. Tá? Essas condições envolvem aí, geralmente, né, o desempenho do próprio classificador, ou seja, a capacidade dele de classificar bem os objetos, mas também a complexidade desse classificador. Né? Então, quanto mais complexo, mais difícil é utilizá-lo. Então, o que essa teoria tenta fazer é encontrar um balanço entre um bom desempenho e, ao mesmo tempo, uma complexidade menor dentro do possível. Tá? E a ideia dessa teoria, então, é minimizar o que a gente chama de risco esperado. Tá? O risco esperado é equivalente ao erro. Né? Então, minimizar o erro que o classificador tem, de forma a, por consequência, né, acertar mais a classificação, né, a tarefa de classificação. Tá? Uma vez que a gente acerta mais, né, a tarefa, a gente consegue um classificador que generaliza melhor os resultados. Né? Ou seja, ele vai, além do conjunto de treinamento, ele consegue, quando ele receber outras instâncias que não foram treinadas, ele vai conseguir ter um melhor desempenho de classificação. No slide explicado com o título Teoria de Aprendizado Estatístico, sigla TAE, o classificador é H, o algoritmo é AM e o treinamento é chamado X. Tá? Tem algumas situações aí que podem influenciar, né, e que essa teoria tenta absorver de alguma forma para evitar e conseguir o melhor classificador.
Então, uma situação possível é quando a gente tem um conjunto grande de dados, né? Então, quando o conjunto é grande, a gente faz a classificação utilizando o que é chamado aí de risco empírico, né? O risco empírico a gente pode categorizar aí como sendo o valor que é obtido para cada vez que a gente executa um conjunto de treinamento dentro do classificador, né? Então, se o classificador obtém um resultado melhor ou pior, né, para uma determinada rodada ali de conjunto de treinamento, né, a gente considera isso como sendo esse risco empírico. A gente não consegue, a princípio, saber se o classificador é bom rodando da primeira vez, né? Então, com uma série de execuções, a gente consegue, quando o conjunto de treinamento é grande, chegar mais próximo do que a gente chama de risco esperado, né? Aquele risco que otimiza ali, que diz que o classificador tem um desempenho ótimo. Tá? Isso funciona melhor, então, né, quando os dados são grandes, né, esse risco empírico tende a convergir para o risco esperado, mas quando o conjunto de dados ele é pequeno, isso não necessariamente vai acontecer. Tá? Então, o que pode acontecer é que, através da medição do risco empírico, a gente vai ter um classificador que pode estar apresentando um bom desempenho para aquele conjunto de treinamento, mas quando ele for utilizado ali com outros conjuntos, ele pode não ter esse mesmo desempenho, né? Que é aquela questão do superajuste do classificador para o conjunto de treinamento. Então, ele não é tão generalizável, né? Então, para evitar esse problema, né, a ideia dessa teoria é limitar ali o risco esperado, né? É fazer com que o risco esperado fique dentro de uma escala controlável. E como é que a gente faz isso, né, na teoria? Uma das possíveis maneiras é fazer uso ali de funções de decisão que são lineares, né? Então, você determina ali um limite, né, linear que vai classificar os objetos como sendo de uma classe ou de outra. Tá? E dessa forma, aí que entra a importância da margem, né? A margem vai, então, ser uma espécie de ajuste do máximo e mínimo a partir daquele limite que você determinou. Tá? Então, é a partir dessa teoria, então, que são apoiadas aí as decisões que levam ao modelo de máquinas de vetores de suporte. Tá? A ideia é que o classificador ele é exatamente um separador ali de margem máxima, ou seja, ele é no modelo mais simples, ele é uma fronteira ali linear, né, que tem as suas margens, e quanto mais você conseguir aumentar essas margens, melhor vai ser a classificação. Tá? Essa separação linear, a gente pode visualizar ela ou entender ela como sendo um plano cartesiano, né, onde você vai ter uma linha que divide, por exemplo, duas ou mais classes, né? Em especial, a SVM costuma ser bastante utilizado para classificação binária. Né? Quando a gente tem maiores dimensões, né, a gente também tem uma forma de utilizar a SVM para fazer o espaço de dimensão crescer e conseguir achar divisões lineares para dados que têm bastante atributos. Tá? SVM é bastante utilizada quando você não tem muito conhecimento sobre o domínio que você está avaliando. Tá? E, então, o uso mais comum é para classificação binária, embora também possa ser utilizada para classificações ali que tenham mais classes. Novo slide intitulado SVM Exemplo, com um gráfico cartesiano de eixos x e y que formam um primeiro quadrante. O gráfico é composto de pontos laranja e azuis agrupados por cor e três linhas inclinadas. No canto inferior esquerdo, 18 pontos laranja e no canto superior direito, 25 pontos azuis. Três retas brancas, aqui numeradas de 1 a 3, estão entre os grupos de pontos. 1. Reta quase vertical, levemente inclinada para a direita, parte do meio do eixo X e vai até o topo do eixo Y. 2. Reta inclinada para a esquerda, parte da área direita do eixo X, sobe na diagonal esquerda, cruza a parte superior da reta 1 e termina próxima ao topo da reta 1. 3.
Reta inclinada para a esquerda, no eixo X, parte do ponto da reta 2 na parte direita do eixo e sobe mais inclinada na diagonal esquerda, cruza a parte inferior da reta 1 e tende a cruzar o eixo Y no canto superior esquerdo do gráfico. Os pontos laranja ficam majoritariamente isolados no canto inferior esquerdo. Um ponto laranja se isola do grupo devido ao cruzamento das linhas 3 e 1. Entre as linhas 2 e 3 não há pontos. E todos os pontos azuis estão isolados na parte superior direita do gráfico. À direita do gráfico, um retângulo com o título Classificação Binária. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, então, de um plano cartesiano aqui, em que a gente tem duas classes aqui de dados aqui. A gente tem várias instâncias aqui de dados aqui em laranja, em azul. E aqui a gente pode ver algumas possíveis fronteiras lineares, né? Essas fronteiras lineares aqui representam o próprio classificador, né? Então, são tentativas aqui de achar divisões entre esses dois conjuntos de dados que vão separar, então, e vão permitir a gente usar aquela fronteira linear para classificar novos dados que a gente que a gente tem interesse, né, em classificar. Tá? Nesse caso, a gente chama, então, essas fronteiras lineares também de hiperplano. No slide, as retas brancas são identificadas como hiperplanos. O docente indica as retas com o cursor do mouse e, quando cita as fronteiras lineares e os classificadores, os dados são os pontos coloridos. O classificador que a gente está buscando, né, a gente está buscando aí a melhor possibilidade aqui de classificador. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente pode ver que essa fronteira linear aqui, Ele indica a reta 3, a mais inclinada à esquerda. ela está muito próxima aqui dos dados em laranja, né, e muito distante aqui do azul. Então, o que a gente quer é achar um ponto mais central que possibilite a gente não errar quando for apresentar novos objetos, né, desse conjunto de dados. Novo slide com um gráfico semelhante ao anterior, plano cartesiano de eixos X e Y com pontos laranja e azuis e 3 retas. No canto superior esquerdo, 18 pontos laranja agrupados e no canto inferior direito, 25 pontos azuis agrupados. 3 retas brancas diagonais inclinadas à esquerda, paralelas e equidistantes entre si. Elas estão dispostas na região direita do eixo X e sobem na diagonal à esquerda até o topo do eixo Y. As retas laterais são pontilhadas e a do meio é sólida. A linha pontilhada mais à esquerda atravessa um ponto laranja e isola os demais no canto inferior esquerdo. A linha tracejada mais à direita atravessa um ponto azul e isola os demais na área superior direita do gráfico. Tá? Então, aqui a gente pode ver um exemplo do que seria um classificador ótimo. Tá? Essa fronteira linear, então, ela está bem no meio da distância aqui entre os dois conjuntos de dados, e para a gente obter essa fronteira linear, a gente está usando, então, duas margens aqui, também são dois hiperplanos, que vão fazer essa divisão e permitir esse ajuste, né, da fronteira linear aqui, o mais longe possível dos dois conjuntos de dados. Tá? Então, essa aqui vai ser uma fronteira linear ótima. A gente vai chamar esse tipo de classificador aqui de separação de margem máxima, dependendo aí do livro que você for referenciar, né? A fronteira linear ou margem máxima é a reta sólida entre as duas tracejadas. No slide seguinte, setinhas amarelas indicam as distâncias entre a reta sólida e as tracejadas, estas nomeadas margens. Aqui a gente tem, nessas distâncias aqui, a gente tem as margens, então, para as classes. E aqui a gente pode visualizar o que a gente chama de vetores de suportes, né, que são os objetos ali de cada classe que estão mais próximos um do outro, né, que vão servir então de referência para a gente obter as margens e obter a fronteira linear. Tá? Então é por isso que eles são chamados de vetores de suporte, né? São eles que sustentam essa fronteira linear entre as classes.
Os vetores de suporte são os dois pontos, um vermelho e outro azul, que são atravessados pelas linhas tracejadas. No slide seguinte, o gráfico ganha um vetor W, que parte da origem dos eixos e segue na diagonal para cima e direita. O vetor forma um ângulo reto com a fronteira linear. À direita do gráfico, um retângulo vermelho com a fórmula h entre parênteses x igual w vezes x mais b. Abaixo, três retângulos verdes com as informações: w, vetor normal; x, vetor de um ponto qualquer; b, constante de deslocamento de h. Tá, aqui a gente tem a fórmula, né, para obter aqui esse classificador ou esse hiperplano. Tá? Ele é composto aí por esse vetor W aqui, que é o vetor normal, né, perpendicular aqui a partir da origem do plano à fronteira linear. X pode ser qualquer um desses pontos aqui que a gente vai calcular nesse produto escalar. Tá? E B é uma constante de deslocamento que normalmente é usada para fazer algum ajuste no conjunto dos dados. No lado direito do slide, dois novos elementos: um círculo azul com a fórmula w vezes x mais b maior igual 1, um círculo laranja com a fórmula w vezes x mais b menor igual menos 1. O gráfico com o vetor se repete e as linhas são identificadas com as fórmulas. A linha tracejada mais à esquerda e que atravessa um ponto laranja é h1 w vezes x mais b igual menos 1. A linha sólida é h w vezes x mais b igual zero. A linha tracejada mais à direita e que atravessa um ponto azul é h2, w vezes x mais b igual 1. Tá? Então, olhando aqui para a fronteira e para as margens, tá? A gente pode considerar elas também como utilizando essa mesma função, né? Já que uma vez que elas são aqui paralelas, né, à fronteira linear. Tá? E aí a gente trabalha aqui com uma distância padrão, né, de 1 ou menos 1. As classes são classificadas aqui não em 0 e 1, né, pensando em classificação binária, mas em menos 1 e 1, que é a exata distância ali que você tem da fronteira linear. Tá? Então, nesse caso aqui, aplicando a função aqui a qualquer objeto, né, se ele for maior ou igual a 1, ele vai pertencer a essa classe azul, e se for menor ou igual a menos 1, ele vai pertencer a essa classe laranja. A gente tem vários tipos de SVMs, né? Elas podem ser usadas aí tanto para classificação quanto para regressão. Tá? E elas podem ser lineares, como nos exemplos que a gente viu, ou ainda não lineares. Tá? Em especial as lineares, a gente pode ter ainda SVMs que trabalham com margens rígidas ou flexíveis, e a gente vai ver aqui o que são cada um desses tipos. Tá? No slide com o título Tipos de SVMs, um fluxograma com retângulos laranja conectados por setas e linhas brancas. No topo, classificação e regressão se interligam, ramificam para baixo, e SVMs lineares à esquerda e SVMs não lineares à direita. De SVMs lineares saem duas setas para baixo, que indicam margens rígidas e margens flexíveis. No slide seguinte, intitulado SVMs lineares, repete-se o gráfico com os pontos laranja e azuis e as três retas paralelas entre eles, duas margens e uma fronteira linear ao centro. À direita do gráfico, um retângulo vermelho nomeado Problemas linearmente separáveis. Então, as lineares são aplicáveis aí a problemas que são linearmente separáveis. Né? Então, aqui num espaço aqui de dimensão bidimensional, aqui a gente consegue achar um hiperplano que divida esses dados. Tá? Novo slide intitulado SVMs com margens rígidas, novamente com o gráfico de pontos laranja e azuis e as três retas paralelas à direita do gráfico, dois retângulos vermelhos com as informações. Classes, mais 1 ou menos 1. Assume que os dados podem ser totalmente separáveis. Um tipo de linear com margens rígidas é aquele que só vai permitir que os dados sejam classificados fora do espaço da margem. Né? Então, as classes vão ser sempre mais 1 ou menos 1, tá? E ele assume que esses dados podem ser sempre totalmente separados. Tá?
Ao dizer que as classes podem ser mais um ou menos um, ele indica o grupo de pontos azuis para mais um e o grupo de pontos laranja para menos um. Novo slide intitulado SVMs com margens suaves, com o gráfico de pontos laranja e azuis e as três retas paralelas. Em meio ao grupo laranja há um ponto azul e em meio ao grupo azul há um ponto laranja. Um ponto laranja avança entre a linha tracejada mais à esquerda e a linha central sólida. Da mesma forma, um ponto azul avança entre a linha tracejada mais à direita e a linha central sólida. À direita do gráfico, as informações. Aceita uma taxa de erros. Mais realista, aceita outliers. O que nem sempre acontece na prática, né? Então, muitas vezes você tem dados em que há algum ruído, né? Alguma mistura entre as classes, né? Então, você pode ter dados de uma classe que estão ali mais próximos da outra classe. Para isso, existem as SVMs que trabalham com margens suaves, né? Que a gente chama de suaves, e que aceitam uma certa taxa de erro, né? Permite você classificar alguns objetos incorretamente, né? Um limite aí que pode ser definido na hora de rodar o algoritmo, e que então são mais realistas, né? Para situações em que nem sempre a classificação está perfeitamente separável. Novo slide intitulado SVMs não lineares, com um novo gráfico semelhante aos anteriores, mas os pontos laranja estão agrupados ao centro e os pontos azuis ao redor. À direita, um retângulo verde com a pergunta: e se os exemplos não forem linearmente separáveis? Tá? A gente tem também as não lineares, né? Então, imaginem esse tipo de classificação aqui, onde os dados, né, eles estão bem misturados, a gente não consegue achar uma linha que vá separá-los aqui dentro desse plano bidimensional, né? Então, como é que a gente faz nesses casos? Novo slide com o título Truque de Kernel e os tópicos Função Kernel, aplicada a pares de dados de entrada. Determina produtos escalares no tempo. Fórmula: K abre parênteses x1, x2, fecha parêntese, igual abre parênteses x1 vezes x2, fecha parêntese elevado ao quadrado, igual abre parênteses x1 ao quadrado, vírgula, raiz quadrada 2x1, x2, vírgula, x2 ao quadrado, fecha parêntese. Na parte inferior do slide, o texto. O truque de kernel é usado para encontrar separações lineares em espaços de dimensões variadas. Nesses casos, a gente usa o chamado truque de kernel, né? Então, a gente usa uma função kernel, lembrando que kernel é uma referência a núcleo, né? A tradução seria núcleo, tá? E aí, a gente usa essa função, então, aplicando ela a pares de dados ali de entrada, tá? Para achar um outro espaço, né? Uma dimensão maior em que esses dados possam ser separados. Tá? Então, um exemplo de função de kernel é essa aqui, pegando aqui x1 e x2 como sendo dois pares de dados ali, né? Aplicados aqui a função k de kernel. Uma possibilidade é fazer aqui o quadrado aqui do produto escalar e obter esses três vetores aqui, essas três funções de classificação para os dados. Tá? Então, o truque de kernel ele vai ser usado para você encontrar essa dimensão maior e conseguir uma forma de separar os dados com o uso de mais dimensões. Tá? E aí a gente pode ter N dimensões, né? Embora elas não sejam visualizáveis, elas são computadas como sendo dimensões distintas. Tá? Então, nesse exemplo que eu mostrei, a gente faria essa transformação desse espaço 2D, né, em que só seria possível separar eles aqui utilizando uma função circular aqui. Novo slide com o gráfico dos pontos laranja ao centro e os azuis ao redor. Os pontos laranjas estão dentro de uma circunferência branca no lado direito do slide. O texto: transformação de um espaço 2D. No slide seguinte, a continuação da frase: para um espaço 3D. O gráfico torna-se tridimensional com os eixos x ao quadrado, y ao quadrado e raiz de 2xy. O professor indica os eixos com as três funções de x. O conjunto de pontos laranja está próximo à origem do gráfico, no lado esquerdo. Os pontos azuis se espalham por coordenadas maiores, no lado direito. Entre os dois conjuntos, um losango fino e branco representa o plano da circunferência, indicado pelo professor como hiperplano de separação. O professor compara o gráfico 2D com o 3D. A gente consegue, através da função,
fazer com que esses dados sejam separáveis aqui agora em 3 dimensões. Aqui estão as 3 funções de x, né, de x e y. Tá? E aí a gente consegue construir esse hiperplano de separação numa dimensão maior, em que esses dados que estavam originalmente aqui centralizados, né, na terceira dimensão eles vão se encontrar separados aqui por esse plano, embora se a gente olhasse aqui da frente a gente veria eles ainda centralizados. Tá? Então, num espaço 3D a gente consegue, nesse exemplo aqui, fazer a separação dos dados e traçar aqui o classificador que vai classificá-los. Tá? Existem vários tipos de funções de kernel, né? As mais comuns, mais usadas, então, são a função polinomial, a RBF, né, que vem aí de função de base radial, e a sigmoidal, tá? Mas existem muitas outras. Novo slide com o título Funções Kernel e uma tabela de 3 colunas. Tipo, função k de x índice i, vírgula, x índice j, e a última coluna é uso, em cada linha, uma fórmula. Linha 1, tipo, polinomial, função, abre parêntese, delta maiúsculo, abre parêntese, x índice i, vezes x índice j, fecha parêntese, mais k maiúsculo, fecha parêntese, elevado a d. Uso dados normalizados. Essas funções elas podem ser usadas, a polinomial mais para dados normalizados, né? A gente costuma normalizar os dados para usar esse tipo de função e manter uma escala de dados ali não muito grande. A RBF pode ser mais aplicado aí quando os dados são desconhecidos, né? Quando a gente não tem muito conhecimento sobre eles. Na segunda linha da tabela, tipo RBF, função base radial, função EXP, abre parêntese, menos sigma, dupla barra vertical, x índice i, menos x índice j, dupla barra vertical, elevado a 2, fecha parêntese. Uso dados desconhecidos. E na linha 3, tipo sigmoidal, função tan h, abre parêntese, delta minúsculo, abre parêntese, x índice i vezes x índice j, fecha parêntese, mais k maiúsculo, fecha parêntese. Uso classificação binária. E a sigmoidal é uma função que é bastante aplicável para a classificação binária. As outras também são, mas ela seria uma função mais simples, né, de execução, que em alguns casos tem melhor resultado e em outros não. É comum quando a gente vai executar o nosso algoritmo, né, o SVM, a gente experimentar com várias dessas funções, alterando esses parâmetros aqui, né, como esse delta, que multiplica aqui a função, ou esse kappa, né, que soma uma constante ali a função, o mesmo aqui para a sigmoidal, né, que usa aqui a tangente hiperbólica, multiplicando delta ou somando kappa, ou os dois ao mesmo tempo, e para essa função exponencial aqui da RBF também, em que a gente faz aqui tira o quadrado ali da diferença entre os dados e pode usar essa constante sigma aqui para mexer e tentar achar a melhor configuração de classificação. Novo slide intitulado SVMs para regressão e com os tópicos algoritmo Epsilon, SVM. Encontrar uma função linear h de x cujos dados de treinamento desviem no máximo de Epsilon, entre parênteses, mais Epsilon, vírgula, menos Epsilon. No lado esquerdo do slide, um gráfico cartesiano com eixos x e y, 3 linhas diagonais crescentes, paralelas e equidistantes entre si. Elas partem da área central do eixo y e seguem ascendentes para a direita. De cima para baixo, as linhas são nomeadas mais Epsilon. A linha central sólida é 0 e a outra linha tracejada é menos Epsilon. No espaço formado entre as duas linhas tracejadas, pontos azuis espalhados. Tá, a gente tem as SVMs para regressão também, como eu comentei antes. Elas trabalham de uma forma diferente, né? Nesse caso aqui, por ser regressão, a função ela é formada a partir ali de tentar achar uma função linear que esteja próxima ali na direção dos dados, né? E a gente utiliza um parâmetro aqui também ajustável, epsilon, que vai trabalhar com um valor para mais ou para menos aqui nessa função linear gerada. Né? Notem que aqui o classificador ele tem os dados dentro da margem
e não fora, como no caso da classificação. Tá? Então, essa é uma possibilidade também de uso aí para a SVM em dados ali que você quer verificar a regressão. Tá, eu trouxe aqui um esquema simplificado aqui do algoritmo de SVM, considerando aqui SVM linear. Tá? Então, a entrada vai ser um conjunto de dados de treinamento T, tá? E a saída vai ser o modelo SVM treinado. Tá? Então, para cada possível solução, para cada possível H, né, a gente vai encontrar quais são os vetores de suporte, que estão, portanto, mais próximos ali daquele H, né, com base no conjunto de dados de treinamento. A gente vai, a partir dos vetores de suporte, então, calcular a margem do classificador. Tá? E aí a gente vai testar esse classificador e vai escolher o classificador que maximiza a margem entre as classes. Né? Esse vai ser o classificador ótimo e aquele que vai melhor ali classificar e generalizar os dados. Tá? No slide com o título Algoritmo asterisco os tópicos. Entrada, conjuntos de dados de treinamento, T. Saída, modelo SVM, treinado. Para cada solução possível, classificador H. Encontre os vetores de suporte, T. Calcule a margem do classificador, H. Escolha H que maximiza a margem entre as classes. Bom, a SVM tem várias vantagens, né, de uso. Uma delas é, então, a capacidade de generalização, uma vez que você encontrou um classificador ótimo. Ela funciona muito bem para dados de grandes dimensões, né? Então a gente pode aplicar a função de kernel para obter várias dimensões de classificação e transformar um problema não linear em linear. Tá? Ele é um algoritmo determinístico, né? Para o mesmo conjunto de dados ele vai dar sempre o mesmo resultado de classificação. E ele também é robusto a ruídos, né? Então ele por ter uma boa capacidade de generalização, ele consegue ter um bom suporte aí para evitar ruídos. Entre as desvantagens, a gente tem o fato de que ele é um modelo que não é fácil de interpretar, né? Por fazer essa mudança de dimensões, né, e trazer o resultado, a gente não consegue olhar, né, verificar como que a classificação está acontecendo. Ele também é bastante sensível à escolha dos parâmetros no caso das funções kernel, né? Então elas podem alterar muitos dados ou dependendo do conjunto, por mais que você altere os parâmetros, o resultado pode ser sempre o mesmo. Tá? E é um algoritmo que é muito custoso. No slide explicado com o título Considerações, as vantagens e desvantagens estão em tópicos. Na desvantagem, modelo de difícil interpretação. A informação entre parênteses, caixa preta. Tem várias aplicações, né, para SVMs, então a gente usa para classificar imagens, classificação textual, reconhecimento facial, reconhecimento de escrita manual também, classificação de genes, entre vários outros possíveis problemas, como análise de séries temporais. Bom, então esse foi o conteúdo da aula de hoje, né? Falamos um pouco sobre SVMs. Obrigado e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Pérez. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br